olha só, olha só. Eu vou desenvolver isso aqui, tá? Então eu vou ter, aqui eu vou ter A, tensor de segunda ordem, invariante, tá? Isso aqui vai ser igual, né, a A11, né? Vou colocar aqui é 1 mais A12 é 1 é 2 mais A21 é 2 é 1 mais A22 é 2 é 2. Fazer, em vez de seta, eu vou colocar aqui um acento circunflexo, tá? Atenção, ó. Idêntico a meu lambda. Olha só, aqui eu vou ter lambda que, no caso, né, vou fazer o seguinte, vou fazer assim, ó, lambda 1, olha só, gente, P1, P1, tá? Que vai ser, olha só, ó, também, né, o módulo vai ser 1, né, P1, P1, mais 0, P1, P2, mais 0, P2, P1, mais lambda 2, P2, P2. Né? Lembra, né, que P1, P2, né, é da base ortonormal. Né? Lembrem bem. Tá? E o E1, E2, E3 é o nosso famoso IJK. Né? Só para saber. No caso do bidimensional, vai ser meu I e meu J. Tá? Então, olha só. O tensor A, o efeito do tensor A é o mesmo do tensor lambda maiúsculo. Tá? É o mesmo efeito. Tá? Quer dizer, forma, né? Exatamente dentro. Os elementos que são distintos. Tá? Só para ficar bem claro o que eu estou dizendo. E o que eu vou ter, né, no caso? Né? Eu vou ter assim, ó, A, P, aqui já são os elementos, né? Igual a P lambda. Né? Aqui. Tá? A são os elementos da matriz A e lambda são os elementos da minha matriz, né? Desse tensor de segunda ordem, né? Que é exatamente aqui são os componentes, né, na diagonal. Né? Lembrem bem, P1, P2, no caso bidimensional, né, pertencem à base ortonormal, como E1, E2, etc. Tá? Olha a grande vantagem que nós vimos, desde a aula 1 e 2, né? Quando a base é ortonormal, a inversa é exatamente igual à transposta. Né? Então, eu sei, né? Isso aqui, ó, como no caso, a base, né? Como a base é ortonormal. Olha que interessante. P transposto igual a P inverso. Isso aqui é uma relação importantíssima. Né? Então, por quê? É muito mais, vamos colocar assim, fácil, né? Tranquilo, né? Você achar a transposta, né? Do que achar
a inversa, né? Lembrando, né? Lembrando, ó, que meu P, ó, P11, P12, P21, P22. Né? O P1 está nessa coluna e o P2 está nessa coluna. Agora, olha só. Se eu quiser explicitar o meu A, eu pré-multiplico por P menos 1. Ó. A, P, igual a P lambda. Vou colocar uma cor aqui para ficar bem tranquilo para vocês verem. Aqui, ó. Aqui eu vou multiplicar pela inversa. Ó. P menos 1. Eu pré-multipliquei, tem que pré-multiplicar aqui, ó. P menos 1. Que vai ser igual à minha transposta, né? Então, eu tenho, né? Isso aqui vai ser meu I, né? Tá? Matriz A vezes a identidade, né? Isso aqui implica, né? Que meu A vai ser igual a P, elemento da matriz lambda, né? Agora eu vou colocar aqui, ó. P transposto. Porque P menos 1, né? É igual a P transposto. Gente, olha que interessante. Se eu tenho P aqui, a inversa, eu pego a primeira linha e coloco na primeira coluna. Eu pego a segunda linha e coloco na segunda coluna, que é a minha inversa. Por que vai ser a minha inversa? Porque a base, né? A base, nunca se esquecendo, tá? Olha só, que eu posso, né? Meu P1 e meu P2, né? São expressos, olha que interessante, ó. Eu vou colocar aqui, ó. P1, colocando a seta, tá? Mas eu chamo de vetor e não tenho colocado a seta, não tem problema, ó. É P11 é 1 mais P12 é 2. O meu vetor P2 vai ser P21 é 1 mais P22 é 2. E aqui eu posso escrever, né? Olha que interessante, ó. Que o meu vetor P1, P2, né? Aqui, ó, vai ser igual, olha, professor, eu vou ter aqui, ó, P11, P12, P21, P22, aqui eu vou ter é 1, é 2. Aqui, ó, é minha base, né? Ortonormal, e aqui é minha base canônica, né? Aqui é meu I e meu J, tá? Olha que interessante, olha que interessante. Olhem para aqui, olhem para aqui. Aqui, ó, é meu P transposto, tá? Só olhar, né? Eu chamo esse de P, né? Aqui, ó, no caso, né? Ó, a primeira linha está na primeira coluna, a segunda linha na segunda. Então é o meu P transposto. Se eu chamo esse de P, isso aqui é meu P transposto. Tá? Que vai ser igual, aqui, ó, vai ser idêntico, né, a meu P inverso. Nós vimos isso, né? Que a transposta vai ser igual à inversa. Né? Tá bem claro isso para vocês. Tá? Olha que interessante. Aqui eu estou relacionando a base P1, P2 com a base IJ, né? Que é meu I e meu J. Tá? Para eu relacionar ao contrário, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou colocar, né, tranquilamente, né, a minha transposta dessa aqui, tá? Que eu vou obter, no caso, é só recordando aqui, ó, para vocês entenderem bem direitinho, ó.
Aqui, ó, é meu E1, aqui é meu E2. Olha que interessante. Aqui eu tenho meu vetor P1 e aqui eu tenho, nesse caso particular, meu vetor P2. Tá? Eu coloco aqui, ó. Tá vendo? A base, né, é ortonormal. Né? Olha que interessante. Se eu tenho um vetor, por exemplo, vou colocar X. Ó. O que eu posso fazer? Esse meu X, ele é invariante. Só vendo a aula 3. Então eu posso representá-lo tanto em termos do E1, E2, quanto do P1, P2. Né? Ele é invariante. Certo? Da mesma forma, né? Aqui, ó, meu tensor de segunda ordem. Aqui, ó. Eu posso representá-lo aqui, ó, tanto com E1, E2, quanto com P1, P2. Tranquilamente. Né? Porque o tensor, né? Aqui, ó, é invariante. Né? Só para escrever aqui, ó. Invariante. Tá? E o vetor também, né? O vetor, né? Ele também é invariante, tá? No caso, tá? Eu posso escrever, tá vendo aqui, ó? P1 e P2, né? Aqui são os componentes, né? Eu até vou fazer melhor aqui, para ficar claro com a notação, né? Vou colocar assim, ó. Tá? Aqui é o vetor, né? Só para... Tá? É o vetor,